Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Vocês sabem que eu estou aqui na Ásia há 3 semanas. E eu tenho gostado cada vez mais de estar na Ásia. E claramente tem a ver com o fato de que, com todos os defeitos que tem nos lugares que eu tenho andado, e não são poucos, tá? E é muito enlouquecedor e irritante às vezes, também fazendo muito, 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 muito bem o fato de que as pessoas aqui, elas não são indivíduos desesperados tentando se satisfazer o tempo todo, como se o mundo fosse um cenário e você tivesse com fome. As pessoas não se sentem aqui separadas do mundo, elas estão no mundo. Então, elas fazem as coisas, vivem e elas parecem ter essa consciência de uma integração. Como que eu vou explicar? Eu estou aqui olhando pela janela e estou vendo um pedaço de um parque, estou vendo um monte de árvore. É como se as pessoas aqui fossem árvores. Elas estão ali. Tem outras árvores, elas estão ali. Elas são um pouco diferentes, um pouco iguais. E está tudo bem. Não é a sensação que eu tenho no Ocidente, não é só no Brasil, não. Que é, sabe aqueles carrinhos de bateção, de bate-bate, de parquinho? Que você vai lá e o negócio todo é você tem que ficar o tempo todo decidindo se você vai desviar ou bater. Mas basicamente o convívio é um batendo no outro o tempo todo. Que eu tenho muito a sensação de que nós vivemos nesse lugar, que nós somos constituídos de um jeito separado. A gente usa muito a palavra egóico, acho que vai além disso. Mas é como se nós fôssemos indivíduos que, claro, a gente tem um potencial de alguma coisa diferente, única, isso tem valor, mas vamos ser sinceros, a maior parte das pessoas, a maior parte dos indivíduos não vai trazer à tona alguma coisa que vai fazer uma enorme diferença para o mundo, para a história, para a humanidade. E tudo bem. Você pode ser um indivíduo separado, ter os seus jeitos, as suas coisas, e ficar tranquilo. Mas claramente a gente precisa aprender alguma coisa com o Oriente. Eu tenho a sensação de que nós estamos num beco sem saída porque a gente continua tentando se salvar sozinho. Isso é impossível. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando essa sua pequena inquietude. Você não acha que se você fica aí tempo suficiente, você começa a viver também o lado B da Ásia? Somente no Japão, começar. Porque você falou, bom, a gente tem muitas coisas para aprender com eles, e eu acho que eles, de certa forma, têm algumas para aprender com a gente também, né? Mas eu penso esse lado Uhum. da rigidez, da falta de flexibilidade, da autocobrança. Isso no Japão em especial, né? Mas talvez de uma alegria contida, né? Claro que eu estou generalizando aqui, mas cada Uhum. encontro é um encontro, mas eu estou falando de uma maneira geral. Você não acha que uma vez passando, enfim, virando um residente aí, ou você acha que isso é muito pequeno diante do todo? Qual a tua percepção? Olha, minha percepção é a seguinte: você tem toda a razão. O Sartre dizia uma vez que você só pode falar de um lugar que você está visitando nos primeiros 15 dias ou depois de 30 anos. Fora do primeiro Muito bom. e o segundo, você não consegue falar, né? E dentro desse critério, eu estou, obviamente, na história dos 15 dias, mas justamente eu acho que grande parte do ouro a gente tira aí. Eu não tenho dúvida de que tem um monte de sombras, eles têm um monte de coisa a aprender conosco também.
Mas quando eu falo dessa capacidade de integração, eu estou fazendo uma leitura seletiva, tanto de atitudes das pessoas, quanto até de quais os personagens que eu estou olhando. Eu estava falando para vocês agora há pouco como eu estou empolgado com os idosos no Japão e como eles estão me dando pela primeira vez um blueprint de como fazer para ficar mais velho. Uma. Eu quero ficar um velho japonês. Isso eu já sei. E por quê? Ou você estava falando aí da excessiva rigidez e tudo mais, autocobrança. Justamente, você tem toda a razão. Exceto se você tem 80 anos e como o velhinho me disse ontem, I'm 80, now everyday holiday. Agora, você está nesse lugar, tendo passado por toda a autodisciplina, é a paz. Para eles não é um pouco chegar nessa paz, talvez tarde demais? Olha, eu, como você sabe, eu nem tive longas conversas com eles para poder acompanhar fase por fase da vida, para poder fazer um apanhado e chegar à Uhum. conclusão do que nota se dá para a vida como um todo. Eu estou falando de vinhetas, detalhes, recortes assim muito pontuais. Mas vocês sabem como é que eu funciono, né? Eu estou tentando aprender a viver, é isso que eu estou fazendo. Mas eu fiquei pensando muito E nisso tem que umas lições muito preciosas aqui que eu estou pegando. acabei te interrompendo, mas é porque eu fiquei pensando muito nesse começo que você falou, dessa ideia de que as pessoas se integram aí, né, com o mundo e com. Porque eu vejo, né, que do lado de cá da Terra, eu acho que a gente tá com uma outra sensação, eu não sei, não saberia dizer aí qual que é a questão aí do espírito dos tempos aí. Mas eu acho que a gente tá com tantas questões aqui, né? Eu acho que você, em algum momento nas últimas 2 semanas, numa troca de mensagem, falou dessa sensação do tempo todo estar com a sensação de que algo por aqui vai explodir, né? E eu acho que a gente É, tem aí, sim. e, né, essa energia, acho que essa energia que algo, acho que não é que está para acontecer ou está acontecendo, e eu acho que de alguma forma também a gente tem a ideia, a vontade, entre aspas, o propósito, ou a ilusão de que a nossa figura pode fazer a diferença nesse todo, né? Eu acho que essa é uma ideia também que muda muito o jogo, por conta da questão do coletivo ou de uma visão um pouco diferente da vida, não sei, não tenho elementos para poder falar. O fluxo da vida aí é outro, né? Então, eu acho que é Ah, muito nisso é, que você está falando também. Tem esse encontro, essa integração também tem a ver com uma ideia de que a vida, ela é, né? E é o que a gente também é, estava falando dos dias perfeitos, né? sim, sim. Que Agora, você falou veja, agora há pouco. né, eu estou aqui falando bastante do Japão, enfim, tem essa quedinha, para dizer o mínimo, mas grande parte do que eu falei vale também para onde eu estava antes, né? Eu tive agora trabalho na Indonésia, que é um lugar muito mágico, maravilhoso, completamente diferente. Porque se o Japão é o lugar mais do pai, você possa imaginar, é tudo sobre o tempo. A Indonésia é um dos lugares mais maternos que eu já vi. Especialmente, olha, apesar de ser, é uma coisa maluca, né? Porque grande parte da Indonésia é muçulmana, mas não é o Sim. mesmo muçulmano que a gente está acostumado, é um muçulmano diferente, né? E quando você vai para Bali, então, é um dos lugares mais maternos do mundo. Mas é o essencial daquilo que eu estou falando a respeito do Oriente continua valendo lá também. Eu acho que Eu que... fala, fala. Não, 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 vai, siga, siga, siga. Não, eu queria dizer só que se a imagem que fica para mim muito é do velho japonês, eu acho que na Indonésia é o contrário. É uma coisa mais da jovem balinesa. Totalmente feminina, aquelas danças e tudo mais, e acolhedor, uma alegria meio infantil até. Mas fala, o que você ia dizer? Eu estava pensando, eu não sei se eu vou conseguir formular isso numa pergunta, mas vou
vou compartilhar meu devaneio, então. Que é justamente você transitar aí talvez nessas sociedades que têm tantas referências de respostas antiquíssimas, né? Nas paredes Uhum, ali que estão disponíveis para quem quiser parar para observar. Principalmente, você falou da Indonésia. Acho que a Indonésia isso ainda é mais. É na Indonésia e na Índia, onde você tem, até o Egito também, você tem todas essas referências ali, se você, muita gente interessada em pesquisar essas respostas, esses enigmas que cada vez mais, quando a gente vai chegando um pouquinho mais perto de desvendar, a gente percebe que tem muito a ver com as coisas que a gente está falando hoje, né? uhum, E, ao mesmo tempo, você tem do outro lado, né, no caso da Indonésia, um caos ali, um desinteresse absoluto em relação a todas essas referências. O Japão acho que é um pouco diferente, acho que o Japão tem uma energia muito própria dele ali, né? Que acho que é, é muito diferente de concordo. todo o resto da Ásia. Mas eu fico pensando como tem isso, é como se você tivesse tudo ali muito próximo de você, quase naquela cena do Interstellar, sabe? Você tem ali Uhum, tudo muito próximo, você não sabe muito bem explicar como é que você acessa aquilo. E quem para acessar fica praticamente sugado por toda aquela energia, ou você vive uhum. completamente à parte e à margem daquilo tudo, mas como se esses dois mundos não se conversassem. Você teve essa impressão? Eu acho que sim, eu acho que tem uma história, eu te ouvindo falar, você me ajuda a entender algumas impressões. Vocês sabem que eu estou há semanas, né, nesse trabalho aí pelo mundo, tendo o privilégio de poder aprender um monte de coisa, mas para vocês terem uma ideia, não faz muito sentido ver as notícias, né? Então, ver as notícias não Uhum. faz sentido. Eu não consegui assistir nada, Apple, Netflix, não sei o quê. Eu não consegui ficar naquela energia que a gente tanto fica no Brasil, que eu acho que, na verdade, é aquela história do nosso emocional que fica girando em falso. Eu tenho muito uma sensação, sabe, igual quem, e nesse sentido, o César me fez bem, que a gente parece aquele carro que perdeu a tração e que a gente está queimando a embreagem, acelerando, sabe? Que a gente está tentando fazer a tração funcionar e a gente precisa retardar tudo, parar e dizer o seguinte: não quer saber? O tempo não vai andar para frente enquanto a gente não disser que sim. E a gente pensa um pouco, né? E se a gente simplesmente para, todo mundo para ao mesmo tempo, o que vai acontecer? E é claro que essa é uma grande fantasia, mas é como se fosse fantasia que se de repente a gente chega lá, sei lá, em São Paulo e todo mundo cruza os braços, né? Todo mundo ao Sim. mesmo tempo, né? E em vez de fazer 1 minuto de silêncio, faz, sei lá, 1 hora de pausa. Todo mundo ao mesmo tempo. O que ia acontecer? Será que a gente conseguia, depois dessa hora de pausa, tudo ia voltar ao normal no mesmo agito? Ou ia ser meio como na pandemia, que os animais iam começar a invadir a cidade muito rápido? Eu tô, o que eu estou dizendo é que a gente está muito afogado da nossa própria energia e a gente precisa descobrir um jeito de se descontaminar. Vocês não acham, não? Olha, eu estava aqui tentando imaginar o seguinte, né? Se eu sei que você tem algumas reticências em relação àquela tese da realidade da evolução do Donald Hoffman, mas eu fiquei pensando o seguinte: será que se isso, se a gente realmente entende evolução como adaptação, será que uma parte disso que a gente foi deixando para trás, até, por exemplo, a gente tinha, vamos dizer, os antigos, né? Ou assim, essas culturas milenares que você transitou aí, eles claramente, você vê pelos hieroglifos e tudo mais, que existia uma relação muito próxima com a pineal, né? Uhum, E aí eu fico pensando se com o passar do tempo, né, dentro daquela teoria de que, pelo menos a do Hoffman, que a gente vai
começa a se adaptar e usar só o que a gente precisa para sobreviver e procriar, né? Uhum. Se a gente não chega hoje nesse ponto máximo da desconexão, porque no meio do caminho a gente acreditou que a gente precisava usar menos o que estava disponível, até no nosso próprio corpo, né? Sim, sim. Que era justamente essa. Então, esse lugar que você está falando de parar e voltar, talvez ele esteja disponível, talvez essa geração, que é não sei quantas gerações aí, 3, 4, 5 mil anos depois, acreditou não ter a necessidade de fazer uso desse radar que está sempre disponível de contactar outras inteligências, outras dimensões, receber downloads diretos, guianças e tal, ou até uma compreensão mais clara do que se fazia aqui. Não sei, estou aqui especulando. E a resultante é isso. A gente talvez esteja aí nesse final dessa concepção que a espécie acredita que tem que estar conectado na matéria e não fazer uso do que estava disponível e sempre esteve disponível o tempo todo. Uhum. É uma Olha, tesezinha. não, não. Assim, primeiro, tudo que você falou que você acha que a gente deveria fazer, totalmente alinhado. O que eu acho só é que, assim, mesmo hoje em dia, eu vejo diferenças tão radicais quando você muda de cultura, quando você muda de educação das crianças e tudo mais, que eu não compro essa tese do Hoffman mesmo, entendeu? Eu não acho que tem nenhuma necessidade biológica por trás. O que eu acho que ele está tentando transformar em darwinismo o que, na verdade, é cultura. E cultura, assim, vou dar um exemplo muito concreto. Eu estava falando com um cara lá em Bali e ele estava me dizendo, assim, a única preocupação que ele tem realmente é que o vulcão não entre em erupção. Porque se o vulcão entrar em erupção, aí os turistas não vêm. E se eles não vierem, não vai ter trabalho. E se não tiver trabalho, né, vai ter pouca comida. É essa sequência. E assim, e eu não estou falando de coitadinhos, ele não é nada coitadinho. Ele está feliz, ele está tranquilo, a vida para ele é simples, ele é alegre, ele tem expectativas e tal, e sonhos como todo mundo, só que a vida dele é muito mais simples no jogo que ele joga. E ao mesmo tempo ele vive num ambiente de uma natureza absolutamente abundante isso é importante falar, ele convive com os deuses o tempo todo. Ele, uma vez por semana, vai nos templos e fala com os deuses, mas fala mesmo. Olha, eu vou contar de uma experiência que eu tive num templo em que você vai e você passa debaixo das águas de várias fontes, várias fontes. É uma água especial, purificação sagrada, mágica, se vocês quiserem. E em cada fonte você vai fazendo as suas abluções, é esse o nome técnico, esse é português. E você se lava, você banha a cabeça e tudo mais, e você pede. E é o seguinte, o processo todo é você ir debaixo dessas fontes e você fica pedindo coisas para os deuses durante 40 minutos. Go, você conseguiria com facilidade ficar pedindo coisas para os deuses durante 40 minutos? Eu descobri que eu tinha dificuldade. Acho que depende um pouco do nível de desespero, dá para passar até mais tempo, né? Uma boa resposta, mas o problema é que a gente não quer ser repetitivo. Então você não vai ficar pedindo 40. Eu consigo pedir 1.000 horas, mas a mesma coisa, né? É aquele negócio. Tem as pessoas dizendo que 95% daquilo que você pensa num dia, você pensou em todos os seus dias, né? Só 5% é É. variante, né? Então, o que eu tô dizendo é que quando eu vi, depois de uma meia hora, eu estava pedindo pelo, pela paz e felicidade dos meus antepassados. Porque como eu brinquei, eu já tinha passado da fase do pedir uma calói dessa, né? Você pede, você vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, continua pedindo para os deuses. Pede para os deuses. Depois de meia hora, o que que você pede para os deuses? E aí você vê que você está, né? A paz no mundo você já pediu faz tempo.
né? O que que você pede? E aí você vai vendo outras camadas desse pedir que vão muito além do teu ego. E é muito interessante, porque a gente costuma associar o nosso ego com esse lado pedinte. Só que se você pega o pedir, 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 eu descobri uma nova forma de meditação, um novo tipo de exercício. Aí seu ego pede, 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 pede. Só que continua pedindo. O que que você vai pedir agora? O que que você vai pedir agora? Não para. Tem que pedir mais coisa, coisa diferente. Continua pedindo. Quando você vê, teu ego foi lavado. É muito louco. E o que eu Interessante. sinto, Isso é a ablução. e isso, ablução é o termo que você usa para quando Sim. você, né, É, nos aquela, rituais, é você. aquilo que ele faz no Dias Perfeito, Dia Perfeito, não é não é aquela lavagem aquele É, banho quando. sentado. Não, é isso também, é uma ablução. É, quando Tá. você se lava com a água, assim, tecnicamente é isso. Mas o ponto que eu quero só estressar é que isso é uma cultura. Quer dizer, você não. Você pode ir para uma cultura que ficou materialista e você pode ir para uma cultura, ou você pode karmicamente cair, nascer numa cultura que não é materialista nesse sentido. Então é assim, tá, tudo bem, os caras lá em Bali, eles continuam pensando em dinheiro e nos turistas e como é que a gente vai fazer para ganhar um pouco melhor para sair dessa pobreza absurda onde a gente está. Mas nem em 1 milhão de anos eles são materialistas ou presos nas coisas que nós somos presos. Porque tudo bem, ele tem essa preocupação em conseguir trabalhar para o turista e ter mais coisa para comer. Nesse sentido, ele é bem materialista, mas 80% da vida dele é em contato com os deuses de verdade, né? Então, Ainda hoje. será que. Porque o que eu penso muito nisso que você está trazendo, falando aí de Bali e um pouco do Japão, e claro que tem aí uma questão de uma vida materialmente mais limitada. É isso, assim, né? Que no fim, o quanto também essa simplicidade da vida, seja de uma forma até involuntária, ela não consegue trazer uma fruição melhor, né? E o quanto a gente também não deixa a nossa vida menos simples, e isso é livro-texto de psicologia ou qualquer coisa É, assim, mas o quanto a gente não deixa a nossa vida menos simples para a gente poder se encher de coisas, né? Nos deixar completamente ocupados e atrapalhados, para a gente não ver o que a gente precisa ver, não trabalhar o que a gente precisa trabalhar. Então, é muito mais como um sintoma a vida louca, essa maluca que a gente tem, do que a questão em si, né? E talvez a questão, a vida simples em si seja uma vida que você consegue também se observar e observar a paz que você pode fruir, abrindo mão de coisas. A gente tangenciou 2, 3 vezes aqui já a história do Dias Perfeitos, mas é muito isso também, né? é, No fim, o quanto você tem que abrir mão de certas coisas para você também conseguir se olhar e conseguir ter uma vida mais simples, né? sim. Eu, eu, eu acho que é bem isso, na verdade eu não tenho a impressão de que nenhuma cultura tenha a resposta certa. Eu acho que eu gosto de ver como cada cultura consegue trazer alguma pequena parte de um caminho que funciona melhor. E, e eu acho que aí isso me ajuda muito no que me interessa, no trabalho, nas nossas conversas. Porque a ironia é que nós, dentro de todo o nosso individualismo, nós somos absolutamente contaminados e determinados pelo coletivo. Então, essa minha fantasia de todo mundo cruzar os braços por 1 hora era como se fosse também todo mundo ficar em silêncio. Porque uma das coisas que eu vejo, assim, que eu acho mais melancólicas, por exemplo, é que, assim, eu conheço um monte de gente muito sensível, muito profunda, com muita consciência, que está preocupadíssima em como educar os filhos e que estaria muito disposta a fazer uma educação. Então, Bi, o que você está falando faz muito sentido, mas então como é que eu vou educar meu filho para que ele possa, afinal, funcionar um pouco melhor do que a gente. E a resposta é que eu não tenho a menor ideia por quê. Porque é o vilarejo inteiro que educa teu filho. Você não consegue sozinho. É onde as pessoas crescem e onde elas vivem que define como é que elas funcionam, né? Essa é a grande história que para mim é muito clara. Se você passa tempo suficiente num lugar diferente, com uma outra cultura, você muda
essencialmente em coisas que você acha que são estruturais, você tem a dissolução de enigmas e conflitos que você tem certeza que são centrais, e, na verdade, você começa a se preocupar com outras coisas, ou para de se preocupar, ponto. Então, é assim, o quanto da nossa identidade, na verdade, tem a ver com o mundo onde a gente vive, as pessoas com quem a gente convive, que estão com a mesma angústia, a mesma dor, as mesmas emoções, e a gente fica se retroalimentando. Então, para mim, essa ideia da pausa, vamos brincar de não se retroalimentar um pouquinho, né? Mas Porque a sabe gente fica com a que impressão de que as coisas são centrais, importantes. Eu, sinceramente, acho que o Brasil é muito histérico. eu tava ouvindo você falar e eu pensei, você trouxe essa história de, né, que é o vilarejo que cuida dos seus filhos. E eu Uhum, pensei muito nessa ideia da confiança, né? Do quanto também a gente perdeu a confiança no próximo. Que uhum, eu acho que é um tema também dessa conversa, né? De alguma forma ou de outra. Porque eu tava. Não sei se o quanto vocês ouviram aí nos últimos tempos aquele Jonathan Haidt por aí falando, né? É um autor que está aí lançando um livro e fazendo uma campanha forte contra os celulares nas escolas americanas e tudo mais, mas não é esse nem o tema, mas ele pontua que tudo começou a mudar quando os americanos perceberam que eles não podiam mais confiar em ninguém e que eles não podiam mais deixar os filhos, tinham que ser controlados 100% do tempo e que eles começam a trazer os filhos para dentro de casa e que tem que ser controlados e observados o tempo inteiro. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, né, no quanto a gente também, no Ocidente como um todo, não viveu isso, né, e já talvez nós já sejamos uma geração, pelo menos a minha acho que ainda viveu com alguma liberdade, mas as que estão vindo já é uma geração de pessoas que não confiam nas outras, né? E quanto a gente, de alguma forma, ainda tem lugares no mundo em que a ideia do coletivo e da confiança no coletivo ainda é algo que a gente encontra algum sossego, que a gente vê e que a gente projeta alguma paz, enfim. Porque a gente não vive mais isso, né? A gente vive na eterna desconfiança do outro, né? E é. A eu acho que gente isso é vive no muito teu, importante a nessa gente conversa. vive no teu e no meu, e a gente perdeu o nosso, né? Assim, Totalmente. chega a ser, não, chega a ser ridículo a gente falar disso. Ontem eu estava andando em Kyoto e saída de escola. As crianças todas saindo aos 6, 7 anos, sozinhas, né? Até menores, né? Se dando Então, tchau e andando 1 quilômetro sozinhas isso. pela rua, da escola até em casa. E elas fazem isso, e é claro que todo mundo está ali olhando e está tudo bem. Então Uhum. é maluco, porque é um grau de autonomia que você desenvolve, e de novo, é uma integração, né? Sim. Mas deve Que ser é interessante possível. estudar como esse momento, né, que parece tão mágico, né, dessas crianças felizes e cantarolantes, ah, crescem para se tornar adultos melancólicos, né, e com uma desconexão das suas famílias, né, mulheres em casa, os homens cultuando ficar até tarde no escritório, depois saindo para beber com os amigos e um dos maiores índices de adultério por conta até da negligenciar de relações aí, enfim. Eu fico pensando aonde no meio do caminho uma cultura acachapante toma conta dessa inocência toda dessas crianças e Olha, colocam elas num outro trilho. É só uma boa. curiosidade que ficou me. Não, boa, 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 boa. Primeiro, eu nem acho que no meio do caminho. É desde o começo, para começo de Hum, conversa. E eu não acho que as coisas são excludentes, tá? É isso que é mais interessante. Para mim, o que eu entendo é assim: essa parte que você falou, e de novo, agora a gente voltou para o Japão só por causa desse exemplo, porque lá em Bali é completamente diferente, ou na Indonésia é completamente diferente. Mas aqui, né, aqui no Japão, a história toda claramente é a repressão do emocional e da expressão do emocional, tá? Então, esse é o grande paradoxo. O grande paradoxo é que, assim, uma coisa é você desenvolver uma autonomia integrada, que eu acho que o que essas crianças têm. Elas têm autonomia ao mesmo tempo que elas estão integradas. Então, eu não acho que elas são crianças, mas
elas são muito mais, já de saída, muito mais controladinhas, né, do que as crianças ocidentais. Então elas vão lá, então elas têm uma noção já de disciplina e comportamento e responsabilidade completamente inimagináveis para uma criança ocidental. E, ao mesmo tempo, é uma cultura que não ensina você a nuance da expressão emocional, né? E eu estou falando, não precisa nem só nas relações íntimas, né, Gomes? Você vê mesmo na música, né? Tem uma coisa ali que é uma limitação mesmo, e, de novo, é uma limitação da cultura. E o resultado é, o que que acontece numa cultura onde você tem essa restrição emocional? Agora, interessante, né? Essa parte da restrição emocional não é oriental. Assim, ela é uma coisa, por exemplo, que acontece nos países nórdicos também. Desse ponto de vista, tem nuances, mas eu acho que boa parte da sombra que você está falando japonesa talvez funcione para a Finlândia, entende? É. Nem, não sei, não estou afirmando porque não Não, tenho. tem um tema que eu até, em algum momento, eu tenho muita vontade de discutir com vocês, e por acaso esse se passava na Indonésia, esse em especial, tá até um documentário que está na Apple TV, Uhum. que chama Rainha da Trapaça de Hollywood. Não sei se você chegou a assistir antes de ir para aí, mas sabe do que se trata e Não, tal. Mas eu ouvi Eu falar, eu vi assisti. o. é, E vocês assistiram todos? Contem, contem. sim, não, eu acho que tem muitas nuances, como você disse agora, que são da psique humana que eu acho muito fantástico, né? Mas como tem uma boa parte que se passa ali na Indonésia, dá para entender um pouquinho da cultura e da forma como essas culturas vão recebendo, vamos dizer, updates, né? E vão se adequando às novas realidades e tal, e criando esses caminhos únicos aí. Mas eu acho que o meu tema é muito mais outro. Eu acho que e tem um pouco a ver, claro, com talvez a gente entender por que que essa cultura japonesa se prevalece por tanto tempo. Ela teve, claro, uma influência americana gigantesca, né, nos anos 80 e tal, mas enfim, ela ainda predominantemente tem bases muito sólidas e tal. Mas eu e é muito uma história de você estar preso em alguma coisa no aspecto da sombra, preso em alguma coisa ruim que você sabe que é ruim, mas tem uma parte de você que não pode contar, não pode acreditar nessa história, né? E é um pouco dessa questão, que é muito parecido também com aquela história do outro documentário do Tinder e tal. Por que que a gente tem tanta dificuldade de sair, né, de uma posição que o nosso instinto claramente diz que já acabou, que é perniciosa, que é ruim, porque para nós é tão difícil contar essa história de que a gente estava errado, né? Isso serve para relacionamento, serve para uma cultura de um país inteiro, serve para um sistema econômico, enfim. Eu acho que é uma coisa da psique humana mesmo, né? Eu acho, eu acho. Você Hum. não acha que a gente. Te pergunto, você não acha que a gente precisa de uma programação para funcionar e quando a gente sai da programação, seja lá qual for, a gente trava? Eu acho que sim, mas a minha pergunta para você é justamente o seguinte: claro que é possível a gente se reprogramar. Até imagino que seja possível. A gente sempre fica brincando de migrar entre os lugares menos inteligentes e mais inteligentes do cérebro, mas eu imagino que até quando você vai para o lugar menos inteligente, ou seja, para um sistema de sobrevivência límbico e tal, deve ser possível você visitar esse lugar e reprogramar até o seu próprio sistema límbico para você reagir de uma maneira diferente. Porque a programação, eu concordo com você, ela deve ser tão profunda, porque isso é quase impossível você conhecer alguém que não tem uma história assim em algum momento da sua vida, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu hoje em dia eu tenho trabalhado com a hipótese que o sistema límbico ele dá para programar até um certo nível, não sei até onde vai, mas você programa ele nos primeiros 2 anos de vida, assim, dois, três, né?
porque é muito difícil. Eu acho que precisa de alguma outra coisa que nós ainda não. Se a gente já esbarrou nisso, não é de um jeito oficial científico, né? Eu acho, sinceramente, tá? Vamos aqui, como se diz em inglês, vamos tirar as luvas e continuar isso sem luvas. A minha impressão, Agatha. caras, é que tem muitos enigmas cuja resposta a gente não vai encontrar num modelo científico ou num modelo material. Eu acho que a gente tem a biologia, a gente tem o nosso lado animal, mas tem muitas coisas, Gu, que a gente precisa de uma graça externa, exterior. A gente precisa da influência do invisível. Eu acredito que o invisível pode operar milagres. Eu acho sim. E eu não acho que isso é um Deus ex machina, não é um truquezinho da nossa consciência ou da nossa superstição. Eu acho que, assim como os físicos olham para o cosmos, para o universo inteiro e dizem a conta não fecha. E aí então eles dizem, então é meio constrangedor, mas 96% do universo é indetectável e invisível para a conta fechar. Eu tenho a impressão que uma proporção gigantesca da nossa existência, da nossa realidade, da nossa vida, é, em última instância, sustentada por esse invisível. E esse invisível não é neutro. Esse invisível interfere de várias maneiras. Eu, que já viajei bastante, eu gosto muito de dizer, não tente fazer uma macumba numa esquina de Berlim. A única coisa que você vai conseguir se você fizer isso é uma multa. Porque em Berlim, macumba não funciona. Agora, se você quiser fazer uma boa macumba num subúrbio de Salvador, você tem todo o meu apoio. Talvez seja a coisa mais inteligente e eficaz que você possa fazer. Então eu vou além. Existe o invisível e existe o invisível local. Quando você está numa cultura diferente, você entra numa outra egrégora. E aí, não estamos falando só dos vivos, não estamos falando dos mortos. E aí você está falando de como é que as coisas funcionam naquele lugar, no nível invisível. E isso corrobora, isso amplifica, isso trava ou fortalece aspectos daquilo que você quer fazer e daquilo que você vai sentir. E eu acho que essa tendência, você falou dos físicos e tal, e eu estou percebendo que existe agora uma onda realmente dos físicos de explicar matematicamente o metafísico, né? Estão tentando E mesmo. então, mas é assim, é um negócio impressionante. Eu assistia uma conversa entre o Donald Hoffman e o Bernardo Kastrup. Sério isso aconteceu? Isto aconteceu e eu sinto te informar que eu tive que parar de ouvir por uma questão de limitação intelectual. Eu fui tentando entender e eles, claro, estavam. Eu consegui, eu só consegui ter certeza do que eles estavam falando porque eles anunciaram antes de começar a discussão. É. Porque corri o risco depois de meia hora eu ainda não saber do que eles estavam falando. Mas eu percebo que tem, até eles mencionam o Prêmio Nobel de Física, acho que de 22, né? Que é quase que uma reedição da comprovação do observador sobre o objeto e tal, e que é né, o gato de Schrödinger reeditado, mas de uma maneira Uhum. muito mais metafísica. Então, você fala um pouco dessa história do cruzar os braços, tal. Eu acho que a gente está em direção, de um lado parece que a gente está acelerando loucamente, mas do outro eu tenho a impressão que essa aceleração ela quase que vai rodar em ponto morto. Então, é isso. É o que eu falei com essa sensação de que a gente está Uhum. tá queimando a embreagem. É. Né? Então, é exatamente nessa direção. E eu, volta e meia, eu tenho a sensação de que a gente gasta tempo demais escutando nerds que estão tentando desesperadamente não deprimir. Porque se fosse tão complicado assim, porra.
Não, então, não é. Não, Qual o mas é que ponto? o pior é que vou pegar uma metáfora da própria história da ciência, tá? Vocês têm ideia mais ou menos de como é que eram as, como é que estava a teoria ptolomaica justo antes do Copérnico aparecer? Basicamente era o seguinte, né? Basicamente era o seguinte, a ideia de que tudo girava em torno da Terra, né? E eles tinham lá já medições exatas ou bastante precisas do funcionamento, do movimento dos astros. Caras, para poder fazer todos esses movimentos coordenados funcionarem dentro do modelo do Ptolomeu, porque vejam bem, dá para fazer, tá? Vou dizer aqui uma coisa oficialmente em gravação, né? Você dizer que tudo gira em torno da Terra ou tudo gira em torno do Sol é uma questão de pontos de referência. Você continua podendo descrever tudo como se girasse em torno da Terra. Só que é incrivelmente mais complicado. Fica muito mais simples se você coloca o Sol como centro e tudo gira em torno. Então, as adaptações, as acrobacias de contas e tudo mais, e de soluções de remendos que tinham que fazer na teoria para tudo girar em torno da Terra, chegaram uma hora que os caras cansaram e aí tá bom, vai, vamos fazer girar em torno do Sol. Foi simplesmente assim. E, de certo modo, eu acho que nós estamos aqui falando do mesmo processo. Está ficando complicado demais tentar, tentar explicar o que a gente precisa se explicar para poder viver o mínimo de equilíbrio com os elementos que a gente está usando. Eu acho que tem uma coisa básica que a gente precisa fazer, é fazer as nossas abluções matinais e voltar a falar com os deuses. Como é que vão ser esses deuses? Podem ser os deuses de Bali, podem ser outros deuses, mas você precisa dos seus deuses. Seus deuses têm que ir além dos números e da vodka. Você precisa, é, você precisa de alguma coisa viva, com intenção, com quem você possa literalmente negociar, ainda que invisível. E eu afirmo, coisas absolutamente indescritíveis e surpreendentes acontecem, cuja única explicação é que o invisível é muito ativo. Ou tem uma segunda explicação. Não, não acontece nada de surpreendente, não acontece nada de mágico, nada de significativo. É tudo completamente irrelevante e sem sentido. Bom, essa pessoa já é o nerd deprimido. E eu sugiro que ele vá para terapia apenas. Mas você sabe que eu acho que essa é a máxima do o apego à religião, nesse caso a religião sendo até a ciência, né? Uhum. Vai na contramão do processo máximo da espiritualidade, que é a entrega à fé, né? É, uma fé que se deixa surpreender. Uma fé que não é É, controle. não tem controle, não tem apego, né? É, Exato. Agora, a verdadeira rapazes, espiritualidade é descoberta. já que a gente entrou um pouco aí nessa seara de como a gente faz ciência e de como a ciência se dá e como ela define e de quanto a gente vai vivendo e o quanto o homem não muda com o tempo passando, por mais que a gente também tenha descobertas tecnológicas e tudo mais, eu queria usar esse gancho, estou inventando um gancho aqui só para Falar para do que você queria. perguntar, para falar o que eu queria, que é, exato, tô dando voltas aqui para falar o que eu queria, que é, eu sei que o Bi descobriu coisas na ida para a Indonésia dele. E eu não queria deixar ele ir embora sem ele falar um pouco pra gente das coisas que ele estudou e do que ele foi ver lá, porque eu acho que é muito interessante e acho que vai bem nessa linha. E eu acho que a gente não podia acabar o episódio sem falar disso. Mas estava acabando já o episódio? Não,
Não sei. Eu fiquei com medo que acabasse. Ah, você ficou, Você ficou com medo inseguro, que você ficou Fiquei inseguro. ficou inseguro, sei inseguro lá. que a conversa fosse para um O cara tá término no e não tivesse. Japão, tá acordando. Hoje ele não tá no banheiro, né? Ele tá parece que tá Então, num lugar mais adequado. É eu um tô home office eu tô num num espaço office, né? do Interessante. hotel. Em Kyoto de É. novo, né? Não, estou em Tóquio agora. Ah, tá em Tóquio. Tô em Entendi. Tóquio. E está chovendo. Enfim, chove. Chove em Tóquio, né? Que é a Então, próxima música. enfim. Mas eu queria que você contasse um pouco, porque a gente sabe Olha, aí. tá. Vamos abrir, diz você, Snow, vamos abrir uma aba Vamos abrir e uma aba. vamos abrir uma aba daquelas que correm o risco de fazer o browser travar, hein? Sim, travar. Mas Essa era a ideia. Essa era a essa é a ideia. ideia, é travar o browser, Da né? tela Mas azul. Vai dar tela azul. vai travar o browser, mas enfim, estava lá na Indonésia e, de fato, eu fiz uns estudos, umas pesquisas, e eu acho que eu sei o que você se refere, que eu já te contei. Sim. Eu estou convencido, não tem um jeito suave de dizer isso, tem que entrar de sola. Eu estou convencido de que a Atlântida existiu e que a Atlântida era na Indonésia. Veja, eu não estou necessariamente me referindo à Atlântida esotérica, todas essas referências que você pode entrar no Gaia TV e ver sobre os Sim. Atlantes e tudo mais. Não, não. Eu tenho, sim, hipóteses como a civilização de Atlântida foi importante, muito importante, na verdade, mas eu acho que a grande sacada, que não foi minha, pasmem, foi de um professor brasileiro, que inclusive era antes um cientista e tal, e depois fez várias pesquisas, e para mim ele demonstrou de uma forma cachapante que a Atlântida não era como a gente pensou, ou muitos pensaram durante bastante tempo, no Oceano Atlântico, né? Em algumas Uhum. referências que os gregos usaram, Platão, no caso, ao falar sobre esse assunto, que podiam ser interpretadas desse jeito, mas na verdade também podiam ser interpretadas de outro jeito. Em poucas palavras, o Platão, nos diálogos dele, ele menciona referências geográficas que foram interpretadas errado e que, no fundo, estavam se referindo não ao Oceano Atlântico, mas muito mais ao Oceano Índico e aquilo que era aquela parte do mundo na época final da Era do Gelo. Na época final da Uhum. Era do Gelo, ali, naquela região do que hoje é a Indonésia, você tinha um continente diferente. Ele era emendado, a Península Malaia toda e aquela parte toda era emendada, né, Uhum. até a Indonésia, porque a Indonésia, vocês sabem, todas aquelas ilhas, na verdade, são só as partes mais altas do que antes era uma continuação do continente. Aquele mar não é muito profundo e a água na época da Idade do Gelo, estava 200 metros mais baixo. E ali era tudo uma grande planície fértil. Então a ideia é que, bem quando o Solon contou para o Platão que aconteceu o grande cataclisma que fez a Atlântida afundar, aconteceu realmente um grande cataclisma vulcânico na região da Indonésia. E a maior parte daquilo que era a antiga Indonésia afundou. É chamada Sundaland, um platô ali. E aquilo afundou, e o que a gente tem como Indonésia hoje, com todas essas ilhas, na verdade é só aquela parte que sobrou. Uhum. Então a ideia, e dá para investigar isso, vocês colocam Atlântida, Indonésia, tem um monte de coisas, mas quase nada em inglês, porque o cara é um cara brasileiro, enfim, eu acho que se ele tivesse sido americano, ele ia falar, todo mundo ia falar dele até hoje.
Mas o fato é que ele mostra claramente o cataclisma que aconteceu do ponto de vista geográfico, como é que tudo encaixa. E eu acho que encaixa mesmo, porque se vocês querem saber, para mim a sequência é quando teve o fim de Atlântida, muitos saíram de lá, né? E aquilo que era a cultura atlântica foi para a Índia, que estava ali do lado, que era praticamente a continuidade. E eu acho que a cultura atlântica, ao ir para a Índia, deu origem à cultura védica. E eu acho que uma Hum. parte foi para a Índia e deu origem à cultura védica, e a outra parte foi para o Egito, Por que deu acaso, origem. saiba você que eu estou, só para a gente evoluir essa discussão no futuro, porque não vai caber agora que você abriu essa aba, mas eu estou exatamente nesse momento. Eu estou lendo um livro chamado De Atlântida à Esfinge. Ah, ha, 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 ha. Sério, então. E eu não conheço esse livro. Mas depois você vai me passar a referência, porque eu estou exatamente nessa página. O que eu acho hoje em dia, queridões, é que esses dois pilares do passado, a Índia e o Egito, na verdade, ambos vêm de Atlântida. Então, a Atlântida estava lá, tinha algumas coisas muito importantes em Atlântida, e quando eles saíram, eles rapidamente fizeram. Eles se desviaram ali, se dividiram, mas o mais importante, e isso é mais importante, o quanto que a antiguidade tinha de comunicação. A gente tem essa mania de achar que a gente estuda como se as culturas do passado elas não se falassem, não se conhecessem. Não é verdade. Sim, o Platão sem Egito não existe. Os gregos sacadores do quinto século antes de Cristo, eles aprenderam no Egito, tá? E o Egito, por sua vez, não inventou tudo sozinho. Eles vinham, claro, tem as adaptações, modificações, evoluções culturais próprias, mas eles também vinham, eu acho, da Atlântica. E assim vai, entendeu? E os O indianos a seu mesma coisa. quem me levou nesse lugar foi o seu Hum. amigo Drunvalo, Ah, que é o foi autor ele. do Antigo Segredo da Flor da Vida, né? Mas eu acho que o que ele fala é justamente que É. essas imagens que eles acharam nessas regiões que são absolutamente idênticas às imagens achadas no Peru, depois achadas numa parte específica de algumas tribos americanas e tal, dá a impressão que nesse pós-possível fim de Atlantis, teve essa migração que se espalhou e Uhum. essa informação que é talvez a origem de uma matemática, já discuti isso com o Snow no almoço outro dia, que é a origem de uma matemática não euclidiana, né, que vem Uhum. sendo propagada aí pelo Terence Howard, que é aquele ator que fez como é que é? Os Suspeitos, né? Ah, olha, você me Isso. falou Mas dessa entrevista e eu não ele ouvi. faz uma entrevista com o Joe Rogan agora, que é uma entrevista que o Joe Rogan ficou basicamente 2 horas e meia ouvindo, porque não conseguia, não sabia nem por onde começar a perguntar. Ele vai fazendo essas conexões, né? Você questionou aí a parte da Terra girando em torno do Sol e, na verdade, eles questionam justamente as origens matemáticas todas e onde essa tecnologia que explicaria até as coisas que a gente hoje tem muita dificuldade de entender, como pirâmides, etc. e tal, através da geometria sagrada, está contido ali naquelas imagens praticamente todas as outras derivações que nunca se explorou, inclusive da relação entre as propriedades da tabela periódica. Enfim, é uma tese ali, acabou me sequestrando por Arrebatando. uns. Me arrebatou, me sequestrou e eu fiquei. Aí você sabe, menciona um livro no outro Uhum. livro, a gente acaba comprando e você já sabe o resultado disso, que eu já vi o seu Kindle com os 7.000 livros comprados. Não, então. Mas olha, essa história do Drúnvalo é bem legal, porque
Uma hora a gente precisa abrir uma aba só sobre o Drúnvalo, mas o importante é que esse Drúnvalo, se é que ele é uma pessoa normal, às vezes eu tenho dúvidas se ele existe como uma pessoa mesmo. Se tem alguém que sabe conversar com o invisível, é esse cara. Eu já vi ele, por um cisquinho, pegar um avião e fazer rituais malucos em algum lugar e mexer em portais muito significativos. Então, você sabe, eu tenho a impressão que uma das grandes tragédias que precisam ser corrigidas é essa tragédia que separa de um lado os nerds e os do pensamento mágico do outro precisam voltar a conversar. Então, os nerds estão tentando fazer com que a realidade funcione com aqueles modelos que eles aprenderam nas aulas de ciência da escola, e os do pensamento mágico acham que, né, desejar e acontecer é a mesma coisa, né? Então, entre você ficar nos modelinhos cheios de contas de um lado e na lei da atração do outro, sem querer ofender ninguém que acredita na lei da atração, mas achar que simplesmente o fato de que você vai desejar e você é uma pessoa tão bem intencionada, as coisas vão acontecer do jeito que você espera, não dá, né? Então a gente precisa juntar essas duas dimensões numa realidade só e Por falar começar, de certa nessas maneira, duas a certa coisas, vez. Uhum. tem uma série interessante para a gente conversar. Até você pode de repente assistir no seu voo Hum. de volta, que é essa matéria escura da Apple. Acho que o Snow está assistindo, né, Snow? Eu tô assistindo e Cara, e tem, tô. eu vou Esse dizer para você quarto que são, episódio agora que foi pro ar, eu acho que dá um. Esse eu acho que você vai gostar, Bi, quando você voltar a assistir. Se um dia você voltar a quando você assistir voltar a coisas assistir assim. televisão, É. Senão a gente te conta aqui, ó, a gente te deixa a par, mas eu acho que esse último episódio agora ele trouxe coisas que eu achei muito interessantes sobre isso que você falou agora, sobre esse encontro da realidade dos nerds e do pensamento mágico. Eu acho não, que inclusive como dentro dessa história, o pensamento mágico, quer dizer, o pensamento e a intenção, ele basicamente ele isso, consegue constatar cientificamente como esse pensamento e intenção cocriam, né, do ponto de vista matemático. Mas aí, mas você vê que é muito mais em cima do que você quer encontrar em termos de do enredo que você gostaria de viver, está muito mais em cima de como você quer se sentir. E isso eu acredito muito, né? Eu acho que vai em é, direção ao que eu creio. Como, o que que você quer experimentar? Só que a questão justamente é em que camada essa decisão de como você quer se sentir tá sendo decidida, né? Ou está acontecendo. você E aí está esse é um falando desafio do precioso. interessante. Está falando do precioso, porque a gente sabe neurocientificamente até que, que não existe pensamento sem emoção no cérebro. Agora, o que eu acho mais legal de pensar é o seguinte: se as emoções geram pensamentos, os pensamentos geram emoções. Será que não existem pensamentos, conceitos, quase como equações, que teriam a possibilidade de reconfigurar o nosso emocional no nível inconsciente, indo na direção daquilo que você estava perguntando? Já imaginou se a gente descobre pensamentos que, como mantras, ao serem repetidos, a gente reprograma o nosso sistema límbico? Talvez seja possível. Porque as duas pontas, elas estão juntas, mas a gente não sabe uhum, exatamente como uma interfere na outra. A única certeza que eu tenho é que a nossa consciência ela é profundamente plástica. Como a gente estava dizendo, reprogramável. E eu tenho certeza que o nosso problema é a qualidade da programação. E essa é a sensação que eu tenho, sabe? A gente está vivendo numa sociedade que não chegou nem sequer no Windows 95. Isso é muito triste, né? A gente precisa urgente de um novo sistema operacional para funcionar. E aí eu me permito
mudar até a referência da conversa, mas eu acho que tem tudo a ver. Vamos ser sinceros, independente de qualquer tendência que você possa ter, ideológica, política, contem-me de algum tema, algum discurso, alguma conversa na política brasileira que não tenha mais do que 40, que não tenha mais de 40 anos de idade, que não seja uma repetição de quando eu era pequeno. Não é possível que o mundo tenha andado tanto e nós não somos capazes de ter uma ideia, uma proposta, um projeto que não pareça vir de antes da época do computador. Então, realmente, nós temos um problema de software complicado. E eu digo isso sem, obviamente, querer ofender ninguém, porque eu acho que é generalizado. Não tem nada que não Sim, seja muito velho. Mas eu sim, acho que ainda vai sim. em direção à história da rainha da trapaça de Hollywood, né? Porque Hum, a gente está quase que uma incapacidade de, mesmo tendo todos os sinais de que já é uma coisa que não faz sentido ou não nos faz bem, a gente continua envolvido hum, na mesma dinâmica. Então, acho que é o é. mesmo estudo da psique humana que fala disso e de como a gente cai em golpes e fica em relações ruins. Talvez essa relação com a política, que nada mais é também de mais um estágio de alguma projeção que a gente tem na nossa consciência no todo, a gente continua precisando viver isso dessa forma. E a É. nossa E, incapacidade brutal de aceitar que a gente pode estar errado. e por isso que eu acho que o nosso grande desafio é sempre observar a nossa consciência, né? E não tem muito outro caminho, porque não tem outra guerra para acabar, a não ser a nossa guerra interna, não tem talvez nenhum golfinho para salvar antes de salvar a nossa consciência. Eu continuo batendo nessa tecla, porque eu acho que tudo parte desse primeiro estágio. Não dá para dar, não tem atalho de direto pro segundo. Não, não tem atalho. Você tem a minha, a minha cabeça tem toda a razão. A gente precisa entender quais são as portas que levam até esse lugar, porque a simples exortação, o se dizer tem que fazer isso, tem que fazer isso, não é eficaz. E para mim uma porta muito central é essa distinção mesmo entre emoção e sentimento. De fato, o nosso componente reativo, quando eu falo sempre do nosso emocional, ele está sempre ali, é um sistema límbico, como você diz, que nos aprisiona. Mas existe um outro tipo de experiência que também é um sentido, e é a experiência daquilo que nos comove, é a experiência daquilo que abre o nosso sentimento. E eu acho que é nessas horas, e só nessas horas, que a gente está comovido e com o sentimento aberto, é que você tem uma abertura para reprogramação. Entende? Eu acho que é isso que é o negócio. Tem um detalhe que é, se você está no teu normal, tanto em termos de reação emocional quanto em termos de raciocínio, você está vivendo a tua programação. Você consegue suspender tudo isso. Mas o momento em que você pode se reprogramar e passar a funcionar num outro padrão é justamente quando você está comovido, aberto, tocado. Nessa hora, é como se as dimensões se juntassem, como se os deuses viessem ou os invisíveis chegassem perto e falassem com as nossas equações e as coisas se reconfigurassem. Nessa hora, você tem esse novo caminho, e esse novo caminho é importante por quê? Porque nós continuamos aqui vivendo aqui. Eu falei da pausa lá atrás, e a pausa é boa, mas é impossível viver na pausa. A história é que, se você vive a pausa e dentro dessa pausa você tem a delicadeza de ser tocado, aí você pode sair da pausa numa nova direção. E mais, eu acredito tanto nisso que eu acabei de dizer que, para mim, a vida é isso. A vida é você buscar nessas pausas, fazer essas reconfigurações, mudar de trilhos e ir traçando, na melhor que você puder, assim, um novo caminho para você, que não é você que decide.
Mas os seus encontros com tudo aquilo que foi misterioso, que você não pôde compreender, mas que te tocou, o quanto que esses encontros dirigiram para onde você passou aí. E o que você é, na verdade, não é aquilo que você pensa que é, não é quem você conta para você que você é, mas esse traçado único desses encontros que foram criando a charada de uma vida. É isso que eu acho que é. Entende? E é isso para mim que vale a pena, Kabam. né? É isso. Como é que se diria kabam em É o Kabam? japonês? É o Não que... sei. Sem querer abrir uma aba nova, eu estava conversando com o Snow no almoço essa semana. Hum, A gente não sabia se você ia voltar mais, então a gente começou a fazer recrutamento e seleção para um próximo sei. elefante, ver como é que a gente ia tocar isso sem você estar aqui. Novos projetos. Novos projetos. E você sabe que eu estava falando para ele que a gente achou uma reedição, a original dos Elefantes, de 1942. É? Sim, senhor. O nosso querido, de um filminho que você vai assistir na volta aí, mais Uhum. um filminho para o seu portfólio, não fala especificamente disso, mas enfim, é o filme A Última Sessão de Freud, do Anthony Ah, é bom? Hopkins. É bom assim? É um bom filme, eu acho que tem muita coisa legal ali, tem vários aspectos interessantes, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que você sabe que o C.S. Lewis era um ateu, né? Sim. E que em determinado momento, depois de muita pressão de um colega em especial, ele resolve estudar mais a fundo o cristianismo e acaba se convertendo e virando um cristão fervoroso, mas ele, em 1942, ele foi convidado, durante o ápice dos bombardeios de Londres, ele foi convidado para fazer um programa na BBC. Ah, E quando as pessoas estavam, né, de certa forma, não vou dizer de braços cruzados, mas impedidas de tocar sua vida normalmente e precisavam ter uma referência para poder conversar sobre, era ele. ele fez 2 anos de conversas que não tinham nenhum cunho religioso. Ele usou o cristianismo como base, mas basicamente era uma conversa elefantina que deu origem à série e que deu Olha, muito apoio e muita conversa e muito amparo e acolhimento aos londrinos por 2 anos, né? Não sei se a gente chega a oferecer isso tudo, mas eu vou dizer que a intenção inicial eu acho que era a mesma, pelo menos trazer a conversa. nossa, que maravilha. Vou ver isso em detalhes. Bom, e eu espero que a gente não precise de uma guerra mundial para poder ter um mínimo de relevância. Não, mas eu acho que num paralelo, né, o Elefantes nasceu durante a pandemia, que foi o que É a nossa verdade. geração teve de mais próximo É verdade. a um Tem toda a cruzar de razão. braços, né? É um cruzado de braço. É, talvez a gente Kabam! possa imaginar isso. Kabam, 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 Kabam! kabam. E será que a gente vai fazer um programa de rádio um dia? Ah, mas a gente Mas já isso está aqui não é fazendo, um né? novo. Isso aqui já é um programa de rádio. Já é um programa de rádio. Né? Muito A kabam. pergunta que não quer calar é: a gente vai pro TikTok? Eu acho. O TikTok? TikTok é uma potência, né? Nessa. Mas a gente tem que Eu- fazer. Como é que chama o short do. Eu topo ir pro TikTok se vocês toparem dançar comigo. Não, Meu se Deus. tiver dancinha, eu fecho já. Então, eu topo ir pro TikTok se for pra dançar. Eu não quero falar, eu só vou dançar. Bom, queridos, eu preciso ir. Deixa eu a gravação. Now I'm waking at the crack of dawn to send a little money home. From here to the moon is rising like a discotheque, and now my bags are down and packed for traveling. Looking at happiness, keeping my flavor fresh. Nobody knows, I guess, how far
6 o'clock, meet in a parking lot, Harry and Hendershot, sunglasses on. She waits by this glass and concrete and stone. It is just a house, not a home. Skin that covers me from head to toe, except a couple tiny holes, and oh,